Um ano difícil, marcado por uma pandemia global que deixou muitas perdas, dor e uma recessão econômica mundial. Um ano em que tivemos que aprender a fazer tudo diferente do que estávamos habituados. Esporte, economia, política, tudo o que aconteceu em um ano que saiu do normal. E como ficaram os moradores e comerciantes dos bairros atingidos pela atividade da mineradora Braskem aqui na capital alagoana? A gente revê tudo agora no programa especial de retrospectiva da TV Mar. E a gente inicia o programa, claro, sempre lembrando que o TV Mar News pode ser assistido através aqui do teu canal 525 na NET, além também do aplicativo da TV Mar que você pode baixar no seu celular ou mesmo pelo portal da Gazeta Web. Basta você acessar www.gazetaweb.com. E é claro também que a TV Mar está marcando presença nas redes sociais, então você pode acompanhar a gente lá no nosso Instagram, também no Facebook e acompanhar a gente lá no nosso canal do YouTube, onde você vai poder ver e rever nossas entrevistas, programas, matérias e reportagens especiais também. E é claro, né, que a gente não poderia começar o programa diferente sem antes dar bom dia aqui aos meus companheiros, Berlan Araújo, bom dia também a Amanda Soares, estudante de medicina, ao infectologista Dr. Fernando Maia e a Mara Almeida, que está ali do outro lado do nosso estúdio também acompanhando. Bom dia para você, Mara, que vai nos guiar aí, nos passando as últimas informações e alguns detalhes também que vão aparecendo aí nas redes sociais e no mundo digital. Eu queria dar bom dia a vocês e a gente não poderia começar o ano diferente sem antes falar, essa retrospectiva, na verdade, sem antes falar do que mais marcou o nosso ano de 2020, que foi, de fato, a pandemia do novo coronavírus. Eu queria primeiro direcionar a pergunta a você, doutor Fernando Maia. No início, eu tive a oportunidade, inclusive, de entrevistá-lo antes ainda de 2020, no finalzinho de 2019, e a gente conversava sobre o coronavírus quando ele ainda não havia chegado aqui ao Brasil. E a gente falava, pouco se sabia sobre ele, ainda pouco se sabe, mas a gente já está avançando, né? Pouco se sabia na época e a gente se perguntava, havia motivo para se preocupar ou não? E qual é a situação que a gente tem atualmente? Bom dia mais uma vez. Bom dia. É um prazer poder estar aqui falando dessas coisas novamente. Realmente o coronavírus surpreendeu todo mundo, ele veio pior do que o que a gente imaginava. A gente tinha as primeiras notícias da China, que ele era uma virose de contágio respiratório, mas a gente não imaginava que seria tantos casos e que ele teria tal capacidade de transmissão em qualquer ambiente. A maioria das viroses respiratórias se transmite melhor num clima frio, em lugares mais abafados. O coronavírus não respeita nada disso. Ele gosta de clima frio, de clima quente. A gente achava inicialmente que aqui no Brasil, aqui no Nordeste, particularmente, que a gente não teria tantos casos por causa do nosso clima, que não é muito favorável a essas viroses, mas infelizmente nós nos enganamos. A gente viu que o vírus é muito pior do que o que a gente imaginava. E o resultado está aí. Passamos o ano trancados, né? Nesse furacão coronavírus, que afetou a vida de todo mundo, direto ou indiretamente. Quem não ficou trancado em casa está no olho do furacão trabalhando por causa da pandemia. E mudou a vida, mudou o modo de pensar, mudou toda a dinâmica da nossa sociedade. O mundo não será o mesmo após o coronavírus, isso eu tenho convicção. Mudou-se valores, mudou-se um monte de coisas na nossa vida por causa dele. E mudou também comportamentos, né? Porlane, bom dia mais uma vez para você, para o doutor Fernando, para a Amanda, para a nossa Mara Almeida, para o telespectador de casa. Mudou também, como o doutor Fernando colocou, o comportamento nas relações humanas. Surgiram ideias, como a própria Amanda, que está aqui hoje também para conversar com a gente. Amanda, fala um pouquinho desse projeto que você, ao lado do doutor Fernando, vem para tratar de um tema tão importante, que é o novo coronavírus, que hoje levou realmente as pessoas a mudarem seus comportamentos, principalmente nas relações. Bom dia. Bom dia, mais uma vez. Então, essa ideia surgiu quando eu e algumas colegas de sala, eu e mais 3, decidimos saber especificamente quais impactos esses profissionais de saúde estão sofrendo, porque todo mundo está sofrendo com a pandemia, isso ninguém tem dúvida, especialmente na saúde mental. E os profissionais de saúde, como eles estão
com uma exposição bem maior do que o resto da população, nós quisemos saber quais são os impactos que eles estão sofrendo, né, ao longo desses últimos meses e em que intensidade. Então, nossas perguntas são direcionadas ao estado emocional, de uma maneira geral, e o nosso foco também é comparar aqueles profissionais que ficaram doentes com aqueles também que não ficaram, para saber se os impactos são maiores ou não tem muita diferença de um para o outro. E a gente precisa ressaltar, né, que a TV Mar vem trabalhando desde então. Na realidade, com a pandemia, a gente redobrou os trabalhos aqui. O TV Mar News, que sempre teve 1 hora, foi passado para 2 horas, exatamente para que a gente pudesse fazer uma cobertura mais específica, especial também aqui sobre o assunto e levar a informação precisa para quem nos assiste. E a gente, inclusive, tem aqui alguns registros, inclusive do dia que a gente noticiou o primeiro caso de coronavírus aqui no estado de Alagoas. Mara, é isso mesmo? É isso mesmo, Paulane. A gente separou, né, alguns trechos aí de matérias que ao longo desse ano a TV Mar ela produziu, a TV Mar mostrou aqui para você, né, telespectador. E agora a gente vai assistir a matéria referente ao primeiro caso de coronavírus, né, do novo coronavírus aqui em Alagoas. Nesse momento aqui no gabinete do secretário de Estado da Saúde, Alexandre Aires, que nos fala sobre esse primeiro caso de coronavírus confirmado pela própria pasta da saúde aqui em Alagoas. E ele vai nos falar mais sobre o posicionamento da secretaria e de todos os setores competentes para, principalmente, prevenção. E o secretário é muito claro quando diz o seguinte: não é motivo de pânico, muito embora o coronavírus esteja aí mexendo com a economia do mundo inteiro e trazendo problemas os mais diversos. Mas vamos saber aqui a mistificação ou desmistificação se o nosso clima tropical, quente, é um aliado contra o coronavírus. Secretário, prazer enorme estar aqui, mesmo diante de toda essa preocupação. Primeiro caso confirmado? Primeiro caso confirmado é um alagoano de 42 anos, como foi amplamente divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde e replicado pela imprensa alagoana, que tem feito um belo papel. Tem ajudado a Secretaria a desmistificar, como você bem disse, essa problemática que está se criando acerca do coronavírus. Eu queria ressaltar para quem está assistindo que, igualmente ao coronavírus, nós temos outros 20 vírus gripais já em circulação em todo o Brasil. Então, não há motivo para pânico, nós estamos acompanhando esse caso, estamos ao lado do Ministério da Saúde de maneira preventiva, monitorando, vigilando. Todos os cidadãos, familiares ou amigos que tiveram contato com esse paciente já testado positivo estão sendo monitorados pela equipe da Secretaria Estadual de Saúde. Ontem nós atingimos a marca de 30 casos no Brasil, com os últimos 5 confirmados no Rio de Janeiro, mas nós temos acompanhado, temos a plena convicção de que não é motivo para pânico, não há motivo para alarde, para suspensão de aulas nas escolas, nas faculdades. Nós precisamos seguir com a nossa vida cotidiana, porque Maceió, Alagoas, é um estado turístico e nós precisamos receber bem os nossos turistas. Ontem chegou um navio aqui, eu vi já essa problemática do navio. O navio, apesar de ter brasileiros e estrangeiros, mas ele tá navegando pela costa brasileira desde novembro. Todos sabemos que o coronavírus começou a aparecer na China no começo de janeiro de 2020. Então não há motivo para pânico e a gente tem que seguir em frente, mantendo sempre a melhor prevenção, que é a higienização pessoal. A gente acabou de ouvir aí, né, essa entrevista ela foi exibida no dia 10 de março, tá? Que foi quando teve aí o primeiro, né, caso confirmado do novo coronavírus aqui em Maceió. E a gente estava aí, né, escutando o secretário de Saúde daqui do estado, Alexandre Aires. Gente, totalmente diferente. Muita coisa mudou, né, ao longo desses meses. Muita coisa mudou. Doutor Fernando, que não haveria motivo para ter pânico, estava tudo muito calmo, era só uma gripezinha, só que até aí a gente viu... Até um certo desprezo, né, Paulane, Mara, doutor Fernando? Então, certo desespero com essa coisa que acabou realmente sendo tão terrível, né, para todos nós. Surpreendeu a todos, eu acredito, né, doutor Fernando? Sim, surpreendeu, porque achava-se que era só uma gripezinha ou que era uma pneumonia. Não é, é uma doença muito pior do que isso, muito mais, acomete todos os sistemas, é muito pior do que isso, com certeza. Pois é, surpreendeu. A gente acreditava, como nós bem vimos aí, acreditava que até o clima mesmo aqui do Nordeste, o clima brasileiro, pudesse nos dar algum tipo de vantagem diante dessa situação. Não foi bem isso que a gente viu, né? Não, realmente, a gente achava inicialmente que talvez nosso clima muito quente talvez
dificultasse a disseminação do vírus. Mas, infelizmente, isso não se confirmou. A gente viu que o vírus gosta de clima quente, clima frio. Agora, a gente sabe que ele gosta principalmente de ambiente fechado. Isso é o que ele mais gosta. E a principal transmissão se dá exatamente nesse ambiente fechado, com pouca circulação. Aliás, como os outros vírus todos. Mas esse coronavírus mostrou-se extremamente contagioso nesse contexto. E o resultado a gente está vendo aí, né? Um monte de casos, no Brasil chegando perto de 200 mil mortes, infelizmente, sim, e com mais de 7 milhões de casos até hoje. Realmente é algo terrível. Não imaginei na minha vida que a gente ia passar por uma situação dessa, mas estamos vivendo. Uma pesquisa desenvolvida por acadêmicos e professores do curso de medicina do Centro Universitário SESMAC, que também já tem dados. Amanda, que dados são esses que já podem ser apresentados a respeito desses cuidados com os profissionais de saúde acometidos e não acometidos pela pandemia da Covid-19 aqui em Maceió? Então, o que a gente pegou até agora, porque a pesquisa ainda está rolando, né? É que a faixa etária entre 20 e 29 anos é a mais acometida, é a que está sofrendo mais impactos. E, no geral, tanto aqueles profissionais que ficaram doentes quanto aqueles que não ficaram doentes estão sofrendo, né? Sofreram e estão sofrendo de muitos impactos, principalmente com sintomas relacionados à exaustão, com depressão e ansiedade. Há muitos dados assim, sobre a ansiedade que eles estão sofrendo. E tanto em médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas e assistentes sociais, que é o foco da nossa pesquisa. E a gente tem aí alguns dados também atualizados, Mara. A gente tem dado atualizado da situação da Covid aqui para o nosso estado? Então, eu estava aqui, né, pegando alguns dados no Instagram da Secretaria de Saúde, e aí eu consegui pegar daqui, apenas da central de triagem daqui de Maceió, né? Ontem nós tivemos aí 553 pessoas atendidas com algum sintoma, né? A gente infere isso, com algum sintoma gripal, e aí dessas 553 pessoas, 384 foram testadas, isso tudo aqui, tá na central de triagem de Maceió, que fica ali no ginásio do SESI, e 22 pessoas testaram positivo. Uma pergunta que eu queria fazer para o doutor Fernando Maia é em relação à segunda onda, né? Muita gente achou que não haveria uma segunda onda aqui no Brasil. E aí eu questiono, nós temos uma segunda onda, ela aparentemente, né, parece estar até mais forte do que a primeira? Na verdade, não estamos na segunda onda, nós estamos no rescaldo da primeira ainda, porque para se falar de segunda onda, você teria que ver, a primeira onda teria que praticamente desaparecer para depois aparecer uma segunda. A previsão é que a segunda onda, se houvesse, eu espero que não haja, ou se houver, seja só uma amarelinha, vai ser lá para abril, maio, que é quando os casos voltam a acontecer. Mas, na verdade, esse aumento de casos que nós temos agora ainda é resultado da primeira onda. Isso é resultado do período eleitoral, que as pessoas esqueceram completamente que tinha coronavírus, foram para a rua, comício, carreata, passeata, todo mundo sem máscara. Uma parte disso nós estamos vendo agora. E eu espero que a gente não veja, mas eu acho que a gente vai ver agora em janeiro o resultado das festas de Natal e de Réveillon. Certo? Eu espero estar errado, mas eu acho que nós teremos o pior janeiro das nossas vidas. Eu acho isso. Sinceramente, eu espero estar errado, mas eu acho que não. Porque a gente anda na rua, a gente vê um monte de gente andando sem máscara, fazendo aglomeração. As pessoas esqueceram. Se você passar qualquer dia dessa noite, se você passar de carro pela orla, você vai ver todo mundo aglomerado, os restaurantes cheios, os barzinhos cheios, todo mundo sem máscara. Fica difícil. Principalmente na periferia, né, doutor Fernando? Nós acompanhamos em alguns bairros de periferia e também de classe alta. As pessoas hoje, quando se concentram, principalmente para as festas de fim de ano, quando tem essas confraternizações, isso acaba potencializando esses números. E um cenário meio assustador, o que o doutor Fernando acabou de colocar, quando se coloca o pior janeiro das nossas vidas, né? Meio assustador. Eu espero estar errado, mas eu acho que, infelizmente, acho que é isso que vai acontecer. Eu tenho, esses dias agora, eu e os colegas que também estamos atendendo, a gente tem atendido famílias inteiras que se contaminaram. Foi o aniversário da vovó, a vovó vai fazer 80 anos, vamos comemorar. Todo mundo pega. Inclusive, infelizmente, houve óbitos nessas situações. Então, é importante lembrar, a pandemia não acabou. Os casos continuam acontecendo e a gente precisa, já tem muita gente achando que a vacina está na porta, que não precisa mais se proteger.
Mesmo que a vacina chegasse hoje, dia 30 de dezembro, mesmo que a gente começasse a vacinação hoje, a gente ainda teria que usar máscara e lavar as mãos e manter distanciamento por alguns meses, até que todo mundo se vacine, até que a gente alcance a tão sonhada imunidade de rebanho, que é quando você tem a maior parte da população já imunizada e aí o vírus circula menos. Vamos demorar meses para isso acontecer, mesmo que a vacina chegue hoje. Então, a gente tem um longo período pela frente. Pois é, e como a gente vem falando aqui, é de fato uma questão que vem surpreendendo bastante a gente. E a gente tem aí, inclusive, Viderlan, algum registro aqui da TV Mar, né? A gente começou a noticiar aqui a situação do novo coronavírus em meados de março, aqui no nosso estado. Já em abril, a gente já tem aqui VTs de situação caótica, inclusive nos sepultamentos. Inclusive, Mara Almeida esteve lá. Mara, fala um pouco mais sobre isso, você que esteve presencialmente, pessoalmente, vivendo essa situação, fazendo essa cobertura. Nesse momento eu estava ali, né, vivendo a reportagem, eu estava como repórter aqui da TV e para mim, particularmente, foi um momento muito chocante, porque até então a gente acha que o vírus está muito distante da gente, quando a gente não pega ou quando a gente não conhece alguma pessoa que foi infectada. Só que aí eu fui lá para o cemitério, né, São José, ali no Trapiche, e eu tive, assim, para mim foi o meu choque, né? Eu, em 1 hora, eu acho que mais ou menos que eu fiquei lá no cemitério com o repórter cinematográfico Márcio André, a gente simplesmente viu ali 5 sepultamentos. E era assim, um atrás do outro, filas de carros de funerárias esperando a sua vez para poder, né, fazer o enterro ali daqueles corpos, daquelas vítimas da Covid-19. A gente viu covas rasas sendo feitas ali às pressas pelos coveiros do cemitério para poder dar conta da demanda que estava acontecendo de enterros. E aí a gente tem um registro, né, sobre essa matéria que eu fiz lá, vamos dar uma conferida. Um vídeo mostra a abertura de diversas valas onde até então ficava o calçamento do cemitério São José, localizado no Trapiche da Barra. Os novos espaços para sepultamento foram necessários devido ao aumento do número de mortes causadas pela pandemia do novo coronavírus. Os enterros no local teriam dobrado neste período e o número de sepultamentos diários no cemitério tem chegado a cerca de 16, sendo que alguns são de indigentes ou de quem residia no interior e teve que ser enterrado aqui em Maceió. A gente mostra aí esse vídeo para vocês. Tem áudio esse vídeo? Vamos conferir o que é que diz a pessoa que flagrou esse momento. A situação do cemitério São José, como é que tá? Estão cavando agora na pista do cemitério, dentro do cemitério. Já enterraram no cantinho do meio-fio, agora ao lado do meio-fio estão enterrando mais. Até os caixão, tá se descobrindo, olha. Até o caixão que botaram ontem para cavar outro ao lado, tá aparecendo. Isso aqui tudo é cova, não é outra coisa não, viu? Olha, tudo cova. Isso aqui é cova. Pois é, gente. Esse fica o registro, então, né? Nós entrevistamos na semana passada o responsável por essa situação, pelos cemitérios públicos aqui da nossa cidade, da prefeitura, e eles informaram que a gente tinha capacidade. A gente vê aí essa situação já. Inclusive, temos um outro vídeo também para mostrar para você que retrata o congestionamento de carros funerários registrado no mesmo cemitério. Em mais um dia, na realidade, de recorde de mortes por Covid-19 em Alagoas, uma cena inédita aconteceu nessa quarta-feira no cemitério São José, no bairro do Trapiche da Barra, na parte baixa de Maceió. Um congestionamento de carros funerários com cerca de 20 sepultamentos ocorrendo simultaneamente no local. Foi registrado, então aí fica esse registro para vocês e essa preocupação que a gente tem mostrado sempre diariamente aqui para vocês aumenta cada vez mais. Nós vimos agora que o Ministério Público Estadual está pedindo a contratação de carros frigoríficos também para evitar exatamente essa situação e para prevenir o pior. E a gente vai então ao vivo com Mara Almeida, que está nesse momento de lá do cemitério São José, no Trapiche da Barra. Mara, traz as informações para a gente, por favor.
Bom dia, Porlane, mais uma vez, bom dia a você, telespectador da TV Mar. A cena é devastadora, eu confesso, meu relato como repórter, tá? São valas mesmo, covas rasas, como vocês bem podem ver, uma ao lado da outra, assim, você percebe que é realmente aproveitamento de espaço. As flores que estão colocadas sobre essas covas rasas, elas são bem recentes, o que prova que, de fato, esses enterros eles aconteceram recentemente, né? Essas cenas aí que vocês estão vendo são daqui mesmo, do cemitério São José, localizado no Trapiche da Barra. Esses novos espaços aqui para sepultamento, eles foram necessários devido ao aumento do número de mortes causadas pela pandemia da Covid-19. Os enterros, eles teriam dobrado nesse período aqui em Maceió. E aí, como vocês podem ver, né, essas covas rasas, elas ficam aqui às margens do calçamento de paralelepípedo do cemitério. Esse calçamento, metade dele, né, foi retirado para que se pudesse fazer a abertura dessas covas. E algumas já foram ocupadas também, como vocês estão vendo, né? De acordo, como a Porlane já falou, de acordo com fontes, os enterros, né, os sepultamentos diários, eles têm chegado aqui no local a cerca de 16. E aí alguns desses sepultamentos são de indigentes ou de pessoas que residiam no interior e tiveram que serem enterradas aqui em Maceió. Foi um momento muito difícil mesmo para mim, como repórter. Eu fiquei bastante estarrecida com aquela cena, porque como vocês viram, realmente as covas elas eram rasas, dava para ver ali outros caixões, enfim, de outras covas. Foi um momento muito, muito difícil. E ainda se discute bastante a questão da vacina. Né? Alguns nomes já começam a ganhar força, a vacina é da China, a Coronavac também. E essa demora para a chegada da vacina aqui no Brasil, já que na Europa já tem sido, inclusive, considerado um avanço, principalmente nessas discussões da origem da vacina, doutor Fernando, até que ponto isso acaba prejudicando, quando se fala, inclusive, até de incertezas, já que o Instituto Butantan, matéria, inclusive, divulgada na semana passada pela Exame, falava que o Instituto Butantan ainda teria algumas dúvidas a respeito da vacina chinesa, a Coronavac. O que isso acaba impactando para a sociedade, essas incertezas, doutor Fernando, na sua opinião? Isso é muito ruim, isso é péssimo, porque todo mundo sai perdendo. Nós estamos num momento de guerra e a melhor arma que a gente pode ter, isso não é exclusivo do coronavírus, em várias outras doenças a gente já viu a mesma coisa, a vacina é o divisor de águas. Então a gente pode falar na doença antes da vacina e após a vacina. E está todo mundo torcendo, a gente espera que a vacina do coronavírus siga esse exemplo e realmente seja o divisor de águas e a gente consiga controlar a doença. Então, todas essas incertezas todas só fazem a gente perder tempo. Enquanto outros países já estão vacinando seus cidadãos, a gente ainda está discutindo se vai vacinar ou não e qual é a vacina, e se ela é chinesa ou não, ou se é daqui ou não. Gente, pelo amor de Deus, não é hora de discussão política. Pessoas estão morrendo. Ponto. Pessoas estão morrendo. Então, a gente precisa correr atrás o mais rápido possível, deixar de briga política, deixar de governador dali, brigar com o presidente da acolá, a vacina é minha, não é sua, eu vou primeiro, pelo amor de Deus, gente, não é hora disso. Doutor Fernando, quando a gente fala numa vacina e a gente vê também já alguns estudos que indicam que existe uma nova cepa do novo coronavírus, essa vacina, ela serviria para essa nova cepa? Como é que funciona? Em princípio, sim. Parece que os estudos têm mostrado que a vacina consegue pegar mesmo essas variantes do vírus, porque a vacina contempla uma parte do vírus que é permanente, uma parte do vírus que não muda. Então, ela serve mesmo para essas novas variantes. Agora, a gente só vai ter certeza disso depois que vacinar as pessoas e a gente continuar os estudos, na verdade, e perceber se a vacina efetivamente funciona ou não. Talvez, não sei se será o caso, talvez seja o caso no ano que vem, talvez a gente tenha que vacinar novamente. Como a gente vacina da gripe, por exemplo, a gente tem que tomar vacina de gripe todo ano. Talvez a gente tenha que tomar vacina de coronavírus todo ano. Que seja, é um preço pequeno a ser pago por uma doença que tem capacidade de nos matar. Então, eu espero sinceramente que acabe com essa briga. Uma notícia boa que eu soube ontem à noite é que o Reino Unido, onde a vacina AstraZeneca, da vacina de Oxford, aprovou a vacina.
E ela dessas vacinas todas, é a que tem mostrado o maior percentual de imunização, é próximo a 100%. Então, me parece uma vacina muito boa. É uma vacina chamada clássica, é uma vacina que utiliza o vírus inteiro, atenuado. Então, isso é muito bom, porque já é um mecanismo conhecido. Há muita crítica em relação a essa vacina da Pfizer, que é a sua vacina nova, que utiliza uma tecnologia nova. E há muito receio, e o receio é parcialmente verdadeiro, de que ela poderá causar problemas no futuro. Sinceramente, eu não acredito, mas sempre há essa possibilidade. Essa vacina da Oxford, não, porque já é uma tecnologia reconhecida, já utilizada, e ela está mostrando ser uma vacina muito boa, muito segura. Então, que venha, nós estamos precisando. Enquanto isso, né, Amanda, a gente vê os profissionais médicos se desdobrando em meio a esse repique da pandemia que a gente está vivenciando. E esse estudo que vocês têm desenvolvido continua também até enquanto dure a pandemia? Então, está programado para ir até janeiro a coleta de dados. Inclusive, para os profissionais que quiserem participar, tem o nosso Instagram, que é Covid Profissionais em Foco. O link para o questionário vai estar na bio do Instagram. Então, quem quiser participar, pode ir. A gente está programado até janeiro, né? Mas a gente vê que a gente também não programava a pandemia para tanto tempo, né? Então... Pois é, a gente vai vendo então a medida da necessidade do comportamento, não é isso? Com certeza. Obrigada mais uma vez pela participação de vocês aqui no TV Mar News, nesse programa especial de retrospectiva. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade. Feliz Ano Novo. Então, feliz ano novo para todos. Obrigada. A gente vai agora então para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho trazendo mais informações para vocês, mais retrospectiva. Não sai daí.